Mateus capítulo 8, verso 19, olha só. E aproximou-se dele o escriba e disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos ensinai, nos instruir, de acordo com a tua santa vontade. Fala conosco, abençoa a tua igreja, o teu povo, repreende todo o mal que vem contra a tua igreja, em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, esse é um tema muito sério e muito atual. Hoje nós vamos estar falando sobre seguir a Cristo. Ser um seguidor de Cristo. Toca o banner aqui. Ser um seguidor de Cristo. Hoje nós temos uma grande multidão de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. Mas a grande pergunta é: será que são seguidoras de Cristo mesmo? Será que são seguidores de Cristo? Você, irmão, será que você é um seguidor de Cristo mesmo? É o que nós vamos ver, né? Toca o banner, viu? O que é ser um seguidor de Cristo? Nós vamos estar vendo nessa noite. O capítulo 8 de Mateus, versículo 1, nós lemos assim. O capítulo 8, versículo 1, nós temos assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus desceu do monte para quê? De onde vem essa grande multidão? Essa grande multidão veio lá do monte onde Jesus estava ministrando o seu sermão mais célebre, que é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, vai passando ali que pelos discípulos são vós, sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai falar sobre o adultério, ele vai falar sobre todos os princípios que nós precisamos seguir. O Sermão da Montanha é provavelmente, irmãos, o ensino mais completo de Cristo. E começa no capítulo 5, versículo 1 de Mateus, e termina no capítulo 7, versículo 29. Então o Sermão do Monte é também um dos sermões mais conhecidos de Cristo. Glória a Deus. Mateus ainda termina assim, olha só, capítulo 7, verso 28. Olha o que é que ele diz. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Irmãos, a doutrina de Cristo, ela encantava as pessoas. Por que a doutrina de Cristo encantava as pessoas? É a maneira como Cristo ensinava, a maneira que Cristo dava atenção às pessoas. Cristo, ele tinha um prazer enorme de estar ao lado das pessoas. Ele ouvia as pessoas. E hoje nós estamos vivendo uma geração de pregadores que quer se distanciar do seu público, quer se distanciar das ovelhas. Não sei se os irmãos sabem, mas a maioria das igrejas tem uma porta lateral aonde o pastor sai para não ter contato com os membros, para o pregador não ter contato com as suas ovelhas. Para mim isso é antibíblico. Jesus, ele sentava com a multidão, ele simplesmente sentava com a multidão. Diz: eu não acredito que ele ficou em pé lá no monte. Ele sentou lá no monte, e as multidões sentou na relva, e ele passou a ensinar. Ele parou para ouvir a samaritana lá no poço de Jacó. O Senhor era diferente dos pregadores de hoje. Os pregadores de hoje estão virando celebridade. Jesus ouvia as pessoas, ele curava as pessoas, ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos. E outra coisa que ele fazia que muita gente não faz mais: ele alimentava quem estava com fome.
Ele alimentava o faminto espiritualmente com a sua palavra e porque ele mesmo diz que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Amém. Então ele alimentava o homem espiritualmente, mas com pães e peixes. O Senhor não mudou, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda está alimentando as pessoas. E você precisa segui-lo. Você precisa aprender a seguir ao Senhor. Então o que é preciso para mim seguir a Cristo? O que é preciso, irmão? O que é preciso para você seguir ao Senhor? A primeira coisa é renúncia. Não dá para ser um seguidor de Cristo sem renúncia. O que é renúncia? Você sabe o que é renúncia? Renúncia, irmãos, é saber que a fé sempre vem em primeiro lugar. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Deixar a sua velha natureza para lá, deixar o seu passado, deixar até mesmo a sua família, se for preciso. Nesse texto aqui nós vemos, alguém chegou para Cristo e disse: mestre, olha, e outro discípulo disse: Senhor, versículo 21, Mateus 8, 21, Senhor, permite primeiro ir sepultar meu pai, que brigou por ele o Senhor, segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O Senhor está dizendo: nada é mais importante do que seguir os seus princípios, colocar a sua vontade em primeiro lugar. Os mortos cuidam dos mortos, nós vamos cuidar de quem está vivo. Lá em Mateus 16, verso 24, o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se ou negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. E o verso 25 diz: porque quem quiser salvar a sua vida, perde-la, mas quem perder a vida por amor de mim, achará. Note que o texto chama a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, renúncia e tomar a cruz. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Tem hora que o meu maior inimigo sou eu. Tem hora que o seu maior inimigo é você mesmo. Tem hora que o seu inimigo é você, irmão. Quem te atrapalha na hora da oração é o diabo. Não é. Quem te impede de ficar orando? Quem te impede de ler a Bíblia? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu descobri que isso é mentira. É desculpa. Eu tenho tempo, sim. Você tem tempo. Onde é que está escrito isso? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Há tempo para tudo e todo o propósito debaixo do sol. Tem tempo para tudo. Você tem tempo. Ah, você não sabe como eu trabalho. Você não sabe o que eu faço. Eu sei. Mas eu sei que todo mundo pode tirar 5 ou 10 minutos para estudar a palavra de Deus. Todo mundo pode tirar um tempinho para orar e para buscar o Senhor. Quantos aqui fica sem comer? Levanta a mão. Não é para estar jejuando, não, irmão. Quantos aqui tirou tempo para o almoço de domingo? Levanta a mão. Alguns nem levantou a mão, está tão pesada que está tão cheia até agora. Então a gente tem tempo. Você deu sede, você vai lá e bebe água. Irmãos, tem cristão que ele está sedento de sede da palavra de Deus e não está bebendo água mais. O texto diz que a primeira coisa que o Senhor exige de quem vai segui-lo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seu desejo, suas paixões agora tem que passar pelo crivo da cruz. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se for da vontade de Deus, os seus desejos podem seguir Ele. Se não for, deixa de fora. Claro que o Senhor vai até além. O Senhor vai até além. Olha
Cristo ele foi, não, Cristo ele foi bem além. Fala mais. Isso. Cristo ele foi além. O que ele disse? O Senhor foi muito além. Nem eu preciso ir além. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Cristo foi muito além quando ele disse: olha, se a tua mão te faz pecar, o que você faz? Corta ela e lança fora. Hoje você acha isso um absurdo. Mas naquela época não era absurdo. Quando pegava alguém roubando, o que ele fazia? Cortava a mão direita. A mão esquerda. Código do Tailão. Se pegasse ele roubando de novo, era o pé esquerdo. Para quê? Para não ficar inútil. Com a mão e com o pé eu poderia trabalhar, eu poderia fazer alguma coisa. Então Cristo falou assim: olha, usando desse mesmo princípio, lá dos muçulmanos, do código do Tailão, de Hammurabi, como um dos primeiros reis lá, ele falou assim: da Babilônia, lá o código do Tailão criado por Hammurabi era olho por olho, dente por dente. Tem na Bíblia também, mas não dessa forma. Poxa, a tua mão te faz pecar, manda ela. É melhor você entrar no reino de Deus faltando uma mão ou faltando um olho do que o seu corpo inteiro está no inferno. Isso é renúncia. Olha o que diz em 1 Coríntios 10:31: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, tudo é para a glória do Senhor. O que você faz, irmão e irmã? Pergunte se é para a glória de Deus. Eu estou seguindo rumo ao Calvário, eu estou seguindo a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo. Eu não posso viver uma vida de reclamação. É renúncia. Eu renunciei à minha velha natureza. Eu agora vou tentar fazer a vontade de Deus. Eu sei que eu poderia falar de renúncia usando só um versículo da Bíblia e pregar a Bíblia inteirinha, que é Gálatas 2:20. Quando Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Você não faz ideia da profundidade desse texto. Como Paulo diz em outro texto: ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Então só há uma profundidade muito grande. Sabe o que é renúncia? Colossenses 3:17: tudo que eu fiz é por palavras ou obras, eu vou fazer em nome de Jesus, dando por ele graças. Isso é renúncia. E um exemplo de renúncia bem simples, irmão, que muitos estão caindo. Pega aí, 1 Coríntios 7:32 e 33, com respeito ao casamento. Muitos estão caindo nessa parte. Se você que é solteiro e quer se casar para ser feliz, quem quer se casar para ser feliz, hein? Diga amém. Vou ter até medo do pergunto. Você não casa para ser feliz. Eu me casei para fazer minha esposa feliz. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que estiver casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a sua mulher. No casamento, cada um renunciou à sua vida de solteiro para viver a vida de casado agora. Agora você vai viver uma vida que agrada a sua esposa, ao seu marido. Agora você não é livre mais. Eu não sou livre mais. Eu já fui livre um dia. Até os meus 21 anos. Aí quando eu me casei, eu deixei de ser livre, porque eu agora devo fazer a vontade da minha esposa, ou pelo menos tentar agradá-la, como nós servimos a Deus. Aí quando Paulo diz aquilo ali, está implícito, para ler o texto todinho, de 1 Coríntios 7, que é tudo aquilo que é dentro da vontade do Senhor. Então isso é renúncia. Ah, pastor, então vou ter que renunciar a todas as mulheres? Vai não. Porque em primeiro lugar, nem o solteiro
quer se casar, trate bem a esposa, senão necas. Não tem. Você vai ficar vendo navios. É assim que funciona? É. Bom relacionamento começa de manhã quando você acorda. Isso é renúncia. Glória a Deus. Então, o que eu preciso para seguir a Cristo? Renúncia própria. Renunciar aos meus desejos pecaminosos. Renunciar àquilo que me afasta de Cristo. Renunciar àquilo que está impedindo de eu abrir a minha Bíblia para estudá-la. Aquilo que me impede de estar na casa do Senhor para fazer a sua vontade, para ter comunhão com a minha igreja. Eu preciso fazer isso. O servo de Deus, que tem prazer na companhia do Senhor, ele tem prazer em estar na igreja. Lembra do salmista? O salmista, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é maravilhoso. Então, casamento, cada um vai renunciar a alguma coisa. Renunciamos até determinados comportamentos da família. Quando você aceitou a Cristo, você renunciou muita coisa. Agora você está olhando para o Calvário. Agora você está carregando a sua cruz. Agora você olha para Jesus e encontra força nele. Então, o que é preciso para seguir a Cristo? Primeira coisa, renúncia. Segunda coisa, compromisso. Porque ninguém dá conta de manter a renúncia sem compromisso. Compromisso é atender o chamado de Cristo. Assim como Pedro, Tiago, João, também Bartolomeu, todos os apóstolos. Mas precisamente Pedro, Tiago e João. Estava pescando, largou o barco, largou o serviço. Pedro largou a esposa por um tempo e foi passar 3 anos com o Senhor, aproximadamente. Lá que de vez em quando ele passava na sua casa. Um dia ele chegou lá, nesse mesmo capítulo anterior aqui, nós vemos que a sogra de Pedro estava enferma. Jesus chegou lá com os apóstolos e curou aquela enfermidade. Quando você passa a servir ao Senhor, o Senhor passa a te servir também. Seguir a Cristo é ter compromisso com os seus ensinamentos. Não basta você vir à igreja, é preciso você se tornar a igreja. Não basta, irmão, você falar de Jesus, é preciso ter Jesus dentro de você. Olha, quando Cristo está em João capítulo 14, diz: olha, eu vou e voltarei para vós. Para onde eu estiver, vocês vão estar também. Jesus falou assim: olha, eu quero estar com vocês. Eu preciso estar com Cristo dentro do meu coração. Sabe por quê? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. O povo não está lendo essa Bíblia aqui não. O povo está lendo a Bíblia que está lendo, é o meu comportamento, a minha vida, o meu relacionamento. Estão observando o meu casamento, observando a maneira como eu me comporto. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. O sermão que o povo vai prestar atenção não é esse aqui não. Não é aquele que está, pessoas postam no Instagram, não é aquele que vai postar no YouTube, não é nada disso. Está prestando atenção, o sermão é a sua vida. Você é um sermão. Quem disse isso, ele foi denigrando. Você, olha, você é o sermão que o povo está prestando atenção. Quando ele disse isso, estava falando da igreja do Senhor. Cada um de vocês que estão aqui é um sermão. Lá no seu trabalho você é um sermão. Lá no seu trabalho você é uma Bíblia. Lá você é um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não seguir. Um mau exemplo ou um bom exemplo, é você que escolhe. Billy Graham também falou assim: olha, estude a Bíblia para ser sábio. Presta bem atenção nessa frase. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia na mesma para ser salvo. E siga seus passos para ser santo. Eu creio na Bíblia para ser salvo. Eu sigo os seus passos para mim ser salvo. E eu creio nela para ser salvo. Eu estudo ela para ser santo.
Eu creio nela para ser salvo. Eu estudo ela para ser sábio. E eu sigo os seus preceitos para me ser santo. Porque não dá para você levar uma vida de santidade sem colocar a palavra de Deus em prática. Não tem como. Qual a primeira coisa que eu preciso para seguir a Cristo? Eu preciso de renúncia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Qual outra coisa que eu preciso para seguir a Cristo? Eu preciso de compromisso. Porque sem o compromisso de colocar os princípios da palavra de Deus em prática, eu não consigo manter a renúncia. Eu não vou dar conta de dizer não para o pecado, para os vícios, para a bebida. Eu não vou dar conta. Esses dias, tempo atrás aí, até no meio evangélico teve um bafafá muito grande. Porque a pastora e cantora Fernanda Brum foi num podcast aí, entrevistada por um artista. Postei no grupo aqui, que é quem assistiu. E em determinado momento lá, aí estava entrevistando a cantora, perguntou: você é uma mulher muito bonita, assim e tal. Eu falei assim: não, nada disso. Não vai ter decote, não vai ter biquíni, não vai ter marquinhos, não vai ter nada disso. Porque o meu corpo é do meu marido. O meu corpo é do meu marido. Quando eu me casei, meu corpo pertence ao meu marido. Ele vai ver. Ah, mas quando você se admira, o meu espelho é suficiente. Quando ela falou isso, até no meu evangelho, muitas pessoas achou esquisito. Mas quando você se casa, 1 Coríntios está dizendo: a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, o seu marido. O marido não tem domínio sobre o seu corpo, assim a mulher, a sua esposa. E depois ela completa: e também o meu corpo é templo do Espírito Santo, tem que ser zelado, cuidado. Isso se chama renúncia. Renúncia ao desejo lá fora. Aí estava entrevistando ela assim: mas eu adoro um like, eu gosto disso, gosto daquilo, né? Pois é, mas eu também gosto. Mas você precisa entender que nós precisamos gostar mais de servir ao Senhor. Depois de nós termos renúncia e compromisso, a coisa mais importante na vida do crente é saber o seu alvo. Aonde você quer chegar? Irmão, você é filho de Deus. O seu desejo é estar ao lado de Deus. Você é filho do Senhor. Então o seu desejo é se parecer com Ele. Irmãos, o melhor lugar do mundo para nós, quem sabe, o melhor lugar do mundo é a minha casa. O segundo lugar melhor do mundo é a igreja. O pastor Ricardo ensinou isso aqui. Qual o melhor lugar do mundo para mim? Ao lado da minha esposa. Qual o melhor lugar do mundo para o servo de Deus, para aquele que ama a Deus, em comunhão com o seu Deus? Então a gente tem que fazer de tudo. Eu gosto quando o autor aos Hebreus fala, em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, porque Ele é autor e é consumador da nossa fé. Eu vou olhar para Ele. O meu exemplo é Ele. Eu vou tentar parecer com Ele. Lembra quando pegaram Pedro? E Pedro, quando ele estava lá observando Cristo, quando ele estava na crucificação, falou: verdadeiramente não estava com Ele, porque a tua fala te denuncia. Você está falando que nem Ele, você age que nem Ele. O cristão tem que se parecer com Cristo. Tenta parecer com o Senhor, irmão. Por mais que você não queira, nós precisamos fazer de tudo para parecer com o nosso Pai. Eu não tive o privilégio de conhecer meu pai, conviver com ele. Porque se fosse eu ia tentar parecer com ele. Mas você que tem um pai que é modelo, então tente parecer com ele. Mas espiritualmente falando, tem que tentar parecer com Cristo. Amém. Eu gosto que Paulo diz, ela em Filipenses 3,13, quero que você leia comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Porque Paulo resume tudo de uma maneira tão simples, tão maravilhosa. Diz: olha, irmãos, Filipenses 3,13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa eu estou fazendo, eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançar para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, olha a coisa mais importante: esquecer o passado. Eu esqueço. Tem gente que não esquece o que ele era. Tem gente que não abandona os seus erros no passado de jeito nenhum. Irmãos, o que você era só serve de experiência. Olha, eu fui assim e eu não quero ser assim nunca mais. Em primeiro lugar, irmãos, a minha vida hoje é muito melhor do que antes. Por quê? Porque agora eu conheço o Senhor. Eu sou servo do Senhor. Eu tenho uma família, então eu tenho motivos e muitos motivos para agradecer a vida que eu tenho hoje. Então eu tenho que parar de olhar para trás. Mas olha, eu prossigo para o prêmio. Qual que é o prêmio? É a minha vocação em Cristo Jesus. Então você tem um prêmio para receber. E esse prêmio você só vai receber se continuar seguindo a Cristo. Para de olhar para os lados, irmão. Para de olhar para quem está desanimado. Já chegou num ambiente onde está todo mundo desanimado? Já? Você não fica lá para baixo? Agora experimenta chegar, irmão. Isso aqui é ciência. Tá? Eu vou te falar agora ciência. Chega num ambiente, numa sala, onde tem 30, 40 pessoas e todo mundo rindo. O que você vai estar fazendo logo? Hã? Você vai estar rindo, tá? Não, que estou rindo, que eu não sei. Não é lá o que puxaram. E era onde ele estava rindo. Então logo você está rindo, porque contagia, é contagioso. Irmãos, a alegria nossa alegria tem que ser contagiosa. Cristão tem que ser alegre. Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu, mas ele escreveu em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele tem que ser alegre. Joga a tristeza fora. Nós temos momentos de tristeza? Claro que temos. Quem não tem, eu tenho, você tem. Tem hora que você vê, não deu certo, né? Queria tanto que desse isso, aquilo, estou com esse, com aquele problema, mas a gente lembra, não, mas eu vou olhar para frente e eu vou conquistar porque eu posso. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, Paulo, Filipenses 4:13. Então por que eu vou desanimar? O Senhor quer seguir a Cristo? Renúncia. Quer seguir a Cristo? Você precisa renunciar. Você precisa de um propósito. Você tem que ter compromisso. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Sabe o que é um seguidor de Cristo? Ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos para que as nossas ações, para que a nossa conduta e nossa vida esteja em conformidade com o padrão do Salvador. Eu tenho que me esforçar para que o meu comportamento seja um comportamento aprovado por Deus. Significa que eu vou tentar adquirir as virtudes de Cristo. Isso quer dizer, irmão, que o servo de Deus, quando entra para a igreja, ele entra sem virtude nenhuma. Estou falando de coisas celestiais. Alguns já até chegam com elas, mas uma grande maioria não chega com aquelas virtudes celestiais, que envolve amor, perdão, que envolve renúncia, que envolve se colocar no lugar do outro, para poder tentar aceitar o outro. Isso aqui a gente aprende com a palavra de Deus, com a oração. Significa, irmão, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ser um verdadeiro discípulo é assim, espelhar em Cristo. Em quem você está espelhando? Qual é o seu maior modelo? Paulo disse: se for para me gloriar, eu vou me gloriar na cruz do nosso Senhor. Tem nada, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum desabito. Então vamos nos esforçar para seguir o Senhor. Amém. Eu não sei como é que está a sua vida. Tem hora que eu acho que eu nem sei como é que está a minha. Mas eu sei de uma coisa: Senhor, daqui eu estou, daqui eu não saio. Vou fazer que nem Jacó: se eu não saio daqui, só não me abençoar.
Eu quero ser abençoado. Eu quero que o Senhor me transforma. Sabe quem estava orando? Era Jacó. Sabe o que significa o nome Jacó? Usurpador. Quando ele mudou o nome, quando o anjo tocou na sua coxa, falou assim: qual é o seu nome? Ele falou assim: Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, que tem lutado com Deus e os homens, tem prevalecido. Israel quer dizer poder com Deus, aquele que pode com Deus. Nós somos Israel agora, nós podemos é com o Senhor. Nós não podemos sem Ele, é só com Ele. Ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração.